Então, bom dia. Ora, hoje é dia... Epá, não liguei o computador, não tenho lá. Mas acho que é dia 11. 11, um bocadinho mais cedo que nos outros dias. 11 de dezembro, o mês do Natal. Um bocadinho mais cedo do que os outros dias, espero que os meus amigos estejam por aí, por esse lado. O Paulo Fonseca está, que já apareceu ali. Agora vamos ver se aparecem mais. O Paulo Nogueira, o João Augusto, o Carlos Batinha e mais 7 outros, é assim que diz. Um abraço a eles todos e aos 7 outros também. Um abraço a todos e obrigado por me acompanharem neste passeio de bicicleta. Eu agradeço porque ponho-me aqui a falar para os meus amigos e esqueço-me deste sacrifício que estou a fazer, o que para mim é muito bom, porque senão não aguentava aqui nem 10 minutos. E assim pode ser que aguente 15, já não é mau. E eu preciso fazer algum exercício físico, não muito, nada de exageros, não muito. E eu costumo fazer aquele exercício físico e tal que nós todos fazemos, e depois tem que se compensar nisto, principalmente numa altura. O que é a emenda hoje? Perguntou o José. Não sei, se calhar é um telefonema ali para o Capitanga, que eu hoje estou preguiçoso. Vamos ver. Também tem que ser surpresa, não é? Há de haver. Dizia eu que vamos aqui entretendo uns com os outros, e isso deu-me para pensar o seguinte. Há muita gente que diz mal das redes sociais, e a verdade é que aparecem coisas nas redes sociais, não lembro o diabo. Sem redes sociais não havia essa coisa horrorosa chamada jornalistas para a verdade, que um dia eu continuo a dizer que devia-se apurar o prejuízo que causaram às pessoas. Sem eles não havia muita ideologia completamente absurda divulgada. Sem as redes sociais não havia nada disso. Bom, há muita gente mal educada nas redes sociais, muita calúnia, etc. Mas também as redes sociais têm uma vantagem. Nós podemos bloquear essa gente. E eu sou daqueles que o faz. Eu sou a favor de um cordão sanitário. Essa gente, entendam-se lá uns com os outros, mas não venham chatear quem quer fazer alguma coisa decente. Ou não pode não ser útil, mas pelo menos que seja divertido, aí já é útil. Porque a utilidade das coisas é muito discutível, depende sempre do ponto de vista de cada um. Mas já imaginaram, é aqui que eu queria chegar, agora que estamos a atravessar uma pandemia enorme, como nenhum de nós vivos, mesmo que tenha... Bom, há pessoas que, se tiverem 66, 67 anos, é a segunda, e há pessoas assim, com essa idade, é a segunda vez que passa uma pandemia. Porque a primeira foi ali aqueles anos de 1918, coincidiu com o final da guerra, da Primeira Grande Guerra. Agora vejam, o que seria passar esta pandemia sem as redes sociais e sem a internet? Já alguém imaginou? Aqueles que dizem, isto antigamente é que era bom, porque isto e aquilo e aquilo outro. Antigamente não havia coisas boas. Por exemplo, não havia tanta poluição, mas havia mais fome. Por exemplo, aqui nesta zona havia. A minha mãe contava, e os meus tios, que era fominha de cão. Bem, cães quase que não existia, só se fosse para ir à caça. Eu lembro-me de ser miúdo e ver os cães pele e osso, andavam a vaguear nas ruas. Hoje não há cães a vaguear nas ruas, é raro. Há serviços que tratam deles. Antigamente, quando aparecia a carroça da Câmara, como a gente dizia, atravessavam uma rede na estrada, parecia aquelas redes dos campos de ténis, de um lado e do outro, e apanhavam os cães com camaroeiros e com uma agulheta acacetada. Era uma coisa horrível. Eu cheguei a ver fazer isso.
E há outra coisa, eu disse, atravessavam uma rede na estrada. O que quer dizer que carros era raro passar um. Vão lá fazer isso hoje. Terá que vir uma brigada, interrompeu o trânsito, passado 2 minutos estava fila enorme. Portanto, tudo evoluiu bastante. E o que seria estarmos confinados em casa sem as redes sociais? E o que seria a economia sem as redes sociais? Já pensaram? Não haveria teletrabalho se não houvesse internet. Se não houvesse internet, não havia teletrabalho. Só se fosse com o megafone. Não dava. Portanto, o mundo hoje é uma coisa completamente diferente. E eu pensei isto porque, quando acordo de manhã, vou ver se tenho mensagens, etc. E no Facebook dei por com uma fotografia de uma escola primária do tempo da ditadura, do Salazar, e depois com um comentário elogioso. Naquela altura é que era, porque havia educação, os burros nunca chegavam a doutores, etc. Epá, mas quem escreve estas coisas ou é intelectualmente desonesto e sabe que está a mentir de uma forma descarada e tem por objetivo destabilizar a democracia porque quer uma ditadura, ou então a ignorância não tem limites. Para não me venham com tretas. Os burros não chegavam a doutores. Bem, era com cada besta que chegava a doutor, hoje também. Mas naquela altura ainda era pior, porque era preciso ter dinheiro para lá chegar. Normalmente os filhos dos pobres, raramente, que chegavam à universidade, esses eram bons alunos. Esses deviam ou um enorme sacrifício dos pais, ou a pessoas com posses de bem, porque havia pessoas de bem com posses, e hoje também há, e conhecemos empresas que o fazem, não vou dizer nomes, mas toda a gente conhece, empresas que fazem mais por um conselho do que de qualquer governo. Bem, enfim, passemos à frente, toda a gente sabe que isso existe. No Alentejo então existe uma famosíssima, no norte do Alentejo, no Alentejo Norte, no norte alentejano, como é que se diz? Distrito de Porto Alegre, pronto, já está. É evidente que hoje está tudo melhor. Há coisas piores, há mais crimes, quer dizer, há, mas a gente também não pode julgar o país pelo Correio da Manhã TV, não é? Porque senão, alguém que veja o Correio da Manhã TV, passado 2 ou 3 dias, um estrangeiro que aterra em Lisboa, vá para o hotel, perceba mais ou menos português. Não é preciso perceber muito, porque eles lá no Correio da Manhã TV também não percebem muito, basta ver as legendas que escrevem. Vá para o hotel, que fique confinado. Epá, você tem que estar confinado, agora pode lá ter que estar 10 dias, não é? Já aconteceram casos desses. E que no hotel só tenha a CMTV. Epá, o homem fica a pensar que vive num país de criminosos, de alto perigo de sair à rua e apanhar uma facada. Quem vir aquilo fica com uma imagem do país. Não, fica com a imagem do país Correio da Manhã, não é? Mas não é, a realidade não é isso. A realidade é que a gente sabe que pessoas que vêm de outros países, nomeadamente da América do Sul, e que dizem, pá, aquilo aí viu, aqui anda à vontade na rua. Mas ontem 3 quarteirões ali assaltaram o café. Epá, está bem, mas eu aqui ando à vontade da rua. É que onde eu estava não era a 3 quarteirões, era a 2, a 1 e na minha própria casa e por aí fora. Portanto, nós vivemos num país que não é espelhado por aquilo que nos dá essa gente do Correio da Manhã. Eu não percebo nada de futebol, pronto. Mas às vezes ando ali e acho que nem o futebol é aquelas discussões que se vêem por ali. E agora devem até ter mais sucesso, porque houve 2 canais que acharam que aquilo era tão baixo, aquelas discussões de bola, que acabaram com eles. A SIC e a TVI. Eu, por acaso, acho que acabaram, não foi por aquilo ser tão baixo. Acho que o que era baixo era a audiência
E eles aproveitaram, fizeram um figurão e fizeram bem. E fizeram muitíssimo bem. E andavam ali à espera que um acabasse, houve um que teve a coragem de acabar, o outro acabou também. Fizeram muito bem. Aquilo não espelha a realidade, assim como a CMTV não espelha a realidade do país. O pior é que o estilo CMTV já está a ser copiado por estruturas que nós considerávamos coisas muito dignas. E aí, também as redes sociais se dão a mostrar, e eu sei isto porque vi na rede social, um cliente da FNAC indignado que fez uma foto e pôs nas redes sociais. O Correio da Manhã passou dias a ter audiência e acabar-se de estar a conseguir ser o primeiro em audiências dos canais por cabo, à conta do drama de uma família, da tragédia de uma família. A FNAC era suposto não se aproveitar dessa tragédia para fazer uma campanha a que ainda por cima chama homenagem. Ou que isto já chegou. Eu cada vez estou mais convencido que aquele filósofo disse que um dia os imbecis vão mandar nisto, não porque tenham razão, mas sim porque estão em maioria. Cada vez estou mais convencido que, infelizmente, pedalamos nesse caminho. Até eu sou um imbecil. Estou para aqui a dar aos pedais sem sair do mesmo sítio. Bom, tenho um objetivo, que é que as calorias saiam do sítio. Mas, voltando ao assunto, as redes sociais podem ser aquilo que a gente quiser que sejam. Espelham aquilo que a gente lá põe. Agora, também é verdade, eu noto isso, que se eu falar sei lá, coisas triviais, aquilo é capaz de se propagar e ter uns milhares largos de visualizações. Se for a falar muito a sério, de política e de casos concretos muito a sério, aquilo para arrancar anda ali, mas isso eu não sei, pode ser. As pessoas que não tenham tanto interesse nisso não os partilham e não veem. Também é verdade que já uma vez aqui pus um vídeo indignado contra um senhor que eu já não me lembro o nome dele e que já não está na EDP. Pus aqui um vídeo indignado contra esse senhor e aquilo teve mais de 2 milhões de visualizações. Portanto, também acontece isso. As pessoas partilharam e aquilo foi andando e curiosamente nos comentários, que eram muitos, eu não posso ler, eram milhares de comentários, não consegui ler aquilo tudo, mas alguns era a defender esse senhor, o que é muito curioso, porque agora ele já não está lá e o tribunal disse-lhe: epá, tens aqui uns patins tão bonitos, vê lá se isto roda bem e vai andando. Portanto, há pessoas sempre a defender o indefensável. Porquê? Voltamos ao princípio. À fotografia da escola. Porque acham que naquela altura é que aquilo era bom e querem que volte a ser assim. Mas a esses, ganhem os imbecis ou não ganhem, esses tempos não vão voltar. Pelo menos da mesma forma. Podem voltar de um formato ainda pior. Eu volto aqui a lembrar as palavras, agora já me lembro do nome dela, da atriz brasileira Fernanda Montenegro. E que foi, depois da pandemia da gripe espanhola, em 1918, apareceu o Mussolini e o Hitler. Esperemos que depois desta pandemia, com as teorias que para aí andam, com as pessoas que se andam a levantar e a confundir civismo, cidadania, obrigação de cidadão com liberdade, não volta para aí a aparecer fregueses desses. Lá para a Hungria e para a Polónia, já há candidatos a serem
essa coisa. Em Itália também há um Palermo que é candidato a isso. E depois a gente cá ainda joga nos infantis, felizmente. A esse nível ainda se joga nos infantis. Mas pronto, e aquilo não tem... É um partido unipessoal, portanto é um partido que corresponde à ambição de um homem, de um jovenzinho que achou que era mais iluminado que os outros e que se estabeleceu por conta própria, como faziam os merceeiros, que vinham da província há uns anos, lembram-se? Vinham trabalhar para a mercearia do tio, ou de um senhor lá da terra, estavam ali uns anos, juntavam algum dinheiro e mudavam de bairro para não fazer também concorrência ao patrão. Alguns foi para a rua ao lado, mas isso era zangas. Mudavam de bairro e estabeleciam-se por conta própria. Era o grande objetivo. Este também tinha um objetivo, que era estabelecer-se por conta própria. E como naquele partido onde ele era merceeiro, não era merceeiro, era apontador, ajudante só, não lhe deram-lhe umas abébias, mas era um franchising ali para o lado de Loures, deram-lhe só esse franchising, e ele, tendo descoberto o filão do combate a minorias, o filão ridículo do combate a coisas que são mais do que necessárias e que cada vez vão ser mais necessárias, e como ainda há pessoas que vão nessa conversa, infelizmente, porque não pensam, porque as pessoas não são más, alguns são, mas são poucos, a maioria das pessoas são boas pessoas, vão atrás daquilo que não pensam, ou porque não querem pensar. O problema não é os que não pensam, os que não pensam depois de repente, escaldei-me, e aquilo é como o Pavlov, não é? Como método, acho que era o Pavlov, que é, o cão vai lá, cheira, queimou o nariz, não volta a cheirar, é como aqueles arames para controlar o gado, que tem energia elétrica, a vaca chega lá, põe o nariz, leva um escaldão, nunca mais lá vai cheirar. É que nunca mais lá vai. Aquilo depois, passado uns tempos, eu sei que aqui explica-me, o Timafra já me explicou, você depois até pode ter aquilo desligado, que elas já não vão lá. Só se levar para lá alguma nova, é que tem que voltar a ligar. E esses apanham uns escaldão, isto não é nada do que eu pensava. E piram-se. Mas depois há aqueles que querem aquilo, gostam de maldade. Gostam de maldade. É como há pessoas que gostam de lutas de cães. Como é que se pode gostar disso? Como é que se pode gostar de cães? Portanto, aquilo está muito a esse nível. É sério, eu fico triste com essa gente. Eu fico bastante triste com essa gente. Porque acho que a humanidade nos últimos 50 anos, no pós-guerra, evoluiu muito, felizmente. Mesmo muito. E esta gente não evoluiu. Esta gente anda para trás. É triste, não é? Porque a gente já sabe que a coisa não pode ser assim. Não vai ser assim no futuro. E o futuro... Há uns que dizem que o futuro a Deus pertence. Eu sou agnóstico. Portanto, não direi isso. Diria uma coisa muito parecida. Que é... Constrói-se hoje. O futuro constrói-se hoje. Embora a gente não tenha muita noção do que está a construir. Mas tudo o que pusermos hoje no mundo vai ter consequências no futuro. Aquelas empresas que eu vi na televisão, fiquei de boca aberta, as mais poluidoras de plástico do mundo, é a Pepsi, a Coca-Cola e a Nestlé. E não há local do mundo que não tenha lá no fundo da água, de lagos ou do mar, as garrafas de plástico dessas empresas. E depois fazem anúncios de Natal lindos, como se o mundo fosse uma maravilha, como se o Pai Natal fosse
a coisa que é criado por eles, não é? Fosse o salvador desta coisa. E a gente lá vai andando. Ai, que anúncio tão bonito. E ninguém se lembra do fundo do oceano, cheio de garrafas dessa gente. Também as redes sociais podem servir para denunciar isso. E acho que servem. É evidente que isto não se resolve com uma menina de 15 ou 16 anos sueca a dar a volta ao mundo e a irritar-se muito com as pessoas. Pronto, foi uma campanha de marketing. E resolve-se com medidas políticas que proíbam essa coisa. Não é que patrocinem a mudança, é que proíbam, porque há coisas que só lá vão por decreto. É proibido. Pronto, acabou. Eu no outro dia vi uma reportagem de um país africano. Eu penso que vive em ditadura. Não me lembro que país é, mas é no centro da África. Não é a República Centro-Africana, acho que é outro. Onde é proibido o plástico. O ditador disse, agora é proibido o plástico. Olha, mas aquilo continua tudo e está limpinho e não sei o quê. Há um problema, há uma ditadura. E eu prefiro que o plástico lá esteja sem ditadura e depois convencer as pessoas que o devem tirar de lá. Mas isso prova que é possível. Ora, sem ditadura é porque é que em democracia não há de ser. Então, nós não devemos estar de acordo com uma coisa que é para salvar o futuro. E aqui prende-se a um assunto que eu aqui vou deixar para que pensem nele e depois paro, que já estou um bocadinho cansado. É que o ser humano não tem capacidade para amar os familiares distantes. Ou seja, o ser humano tem muita capacidade para amar os filhos, para amar os netos, para amar os bisnetos. Alguns têm a felicidade de ter capacidade de amar trinetos. É raro. Mas daí para a frente temos que pensar que eles vão continuar a existir. Vão continuar a nascer, a existir e são nossos familiares. Temos capacidade para os amar? Não temos. Porque se tivéssemos, o nosso comportamento não era o comportamento que estamos a ser hoje. O problema está no ser humano e na capacidade de amar. Exatamente por isso é que nunca devemos ir em conversa de garnizés, deputados de garnizés, seja em Portugal, seja noutro país. Porque eles apregoam tudo, menos a capacidade de amar. São gente má. E essa gente nunca poderá ter o nosso voto. Até amanhã a todos.